Oi, meninos! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao seu curso de português virtual. E nossa aula de hoje nós vamos falar sobre instrumentos musicais, ok? Na última classe nós vimos os ritmos, sim, musicais, os ritmos tradicionais do Brasil, sim, lembrando que no Brasil existem muitos, sim, muitos ritmos musicais, mas nós comentamos na última classe lá os ritmos aí mais raízes, mais populares, ok? E nessa aula aí, só para a gente falar um pouco mais sobre música, nós vamos falar sobre instrumentos musicais, sim? Porque na última classe aí nós falamos do ritmo musical e falamos dos instrumentos. Talvez passou alguma palavra que vocês não entenderam, os instrumentos musicais. Então essa classe aí é focada aí para abrir o nosso vocabulário em português e também para entender um pouco mais, sim, sobre a música. E aí, como eu comentei com vocês, assim, eu não sei se todos os instrumentos musicais que existem na Colômbia existem no Brasil. Se não, comenta para o professor falar, prof, não existe esse, porque aí me ajuda, ok? Para o prof não falar mais coisas que não devem nas classes. Lembrando que, né, não é uma classe de música, não sou expert em música. Mas aí eu busco sempre aprender. E aí, se vocês me ajudam, aí eu já não vou falar mais coisas aqui, bobadas aqui, ok? Bom, só para a gente começar aí nossa classe, sim? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Você sabe tocar, assim, algum instrumento? Piano, flauta, não sei, assim, algum tipo que vocês já aprenderam quando eram crianças? Vocês sabem tocar, continuam tocando? Sim, como que é? Sim, eu não sei tocar. Eu comecei a aprender a tocar violão, sim, violão na guitarra. Na Colômbia, sim. E aí meu professor, ele morava no mesmo edifício que eu. E aí ele sempre dava aula, terça e quinta. Sim, aí eu lembro que eu comprei um violão nessas, como se fala? Nesses sites de troca. Eu não lembro qual que eu comprei, mas um bem conhecido como Mercado Livre, não sei, Encontra Tudo, não sei, assim. Mas aí eu comprei super barato, acho que foi de 50 mil pesos o violão, ele estava bem conservado. E comecei a pegar classes, porque eu queria muito ir levar o meu violão para as classes e tocar. Assim, enquanto eu tocava, assim, meus alunos cantavam. Mas assim, eu não consegui, não tenho muita paciência. Eu acho que meus dedos também são muito pequenos, eu não sei, eu não conseguia fazer as notas muito bem. Mas eu comecei a aprender uma coisa e outra e depois parei. E aí eu não continuei mais. Então eu perdi todo o conhecimento que eu tive aí durante um mês e meio, 2 meses, foi muito pouco. Mas eu queria, assim, um dia aprender. Lembrando que, assim, não só aprender a tocar algum instrumento, mas também idioma precisa de dedicação, de tempo, de compromisso e também de querer, sim? Eu queria muito, mas eu não tinha tempo, não praticava quando chegava em casa. Então, esse sonho de aprender eu vou adiar mais alguns anos. Talvez aí, quando eu esteja aposentado, pensionado, eu consiga aprender, mas agora eu não consigo mais há muito tempo. Sim, estou estudando em duas universidades, dando muitas aulas e então não tenho muito tempo, ok? Bom, então para a gente fazer aí nosso ritual aí, vamos ler juntos para que você possa praticar e também para que você possa acostumar o seu ouvido aí com o português. Então, olá, meninos e meninas, espero que estejam muito bem, porque na aula de hoje vamos aprender os instrumentos musicais em português e também as notas musicais. Aliás, você sabe tocar algum instrumento? É possível aprender a tocar um instrumento musical sozinho? Na verdade, nenhum instrumento é difícil ou fácil de tocar. Tudo depende da habilidade de cada um e também do empenho que tiver na prática do instrumento. Porém, há instrumentos musicais mais fáceis de aprender por serem menos complexos e exigirem um menor domínio ou coordenação. Ok? Bom, então vamos começar aqui nossa classe aqui. Aqui eu tenho os instrumentos, sim, musicais. E aí, eu não sou conhecedor de todos os instrumentos. Eu sei alguns, assim, no espanhol, mas aí vocês vão me ajudar, porque nossas classes vocês sempre vão me ajudam, sim. Tudo bem que eu sou o professor, mas aqui a nossa aprendizagem, vocês me ensinam e eu ensino vocês, ok? Bom, primeiro nós temos aí o tamborim, sim, tamborim que é como um pandeiro, sim, que está ao lado aí o pandeiro, e aí ele tem tipo
com um bastãozinho para tocar. Ele é muito comum no carnaval, sim. Deixa eu ver se. Sim, é mais no carnaval. Também nas torcidas. Lembra que torcidas em português são os índios que tocam, vão para os estádios tocar, fazer muito barulho com tamborim. Depois nós temos o pandeiro. Não sei falar também em espanhol. Pandeiro. E aquele aí que não precisa já de um bastão para tocar. Aí você toca com a mão. Também não tenho coordenação motora e não tenho ouvido para tocar o pandeiro. Mas ele é bem fácil de aprender, ok? Ah, tem o triângulo também, que não está aqui, o triângulo. Sim, aí quando eu ia na igreja, eu falei que eu ia tocar um instrumento, porque na igreja também, a igreja ensina as crianças a tocarem instrumentos musicais. E aí meus amigos, guitarra, piano, bateria, e a única coisa que eu queria tocar o triângulo, que você fica clic, 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 mas eu não aprendi. Temos a cuíca. A cuíca aí é tipo um balde, sim. Também é muito utilizado no carnaval, que aí você coloca a mão dentro, aí fica... Ok? É muito comum, sim. E aí marca bem o ritmo musical. Nós temos o tantã, ok? Aí nós temos aí um som nasal, sim, para poder falar tantã. Aí você coloca o tantã nas pernas e começa a... Du, 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 ok? Bom, nós temos o repique. Não sei como utilizar o repique. Depois vocês podem explicar se tem algum estudante musical aí que sabe, conhece bem. O surdo, ok? Acho que aí toca com como se fala? Tipo, um bastão. Du, du, du. Sim? Fala surdo. Nós temos a sanfona, sim. Esse é bem bacana, mas deve ser muito difícil, porque você tem que fazer duas coisas, tem que movimentar. Aí tem um piano, sim, do lado, assim, um piano, um teclado, e tem que ficar. E ainda tem os botões para apertar. Então é botões, é teclado, é muito dedo para todo lado, assim. Deve ser bem difícil, assim, tocar. Geralmente, se toca muito, se utiliza muito a sanfona nas músicas da costa do Brasil, do Nordeste. Temos o trompete, sim, lembra lá que T é ao final da palavra sempre ti. Tipo, esse eu acho que não sei, eu acho que é trompeta, não sei, não tenho muita certeza no espanhol. Trompete, sim, para anunciar em casamento, exército, sempre utilizam aí trompete. Saxofone, ok? Aí lá X, sim, lá X, suena como KS, saxofone, ok? Também é bem bonito e é bem romântico. No casamento do meu primo, ele entrou no casamento tocando saxofone para a mulher dele. Sim, foi bem bonito. Faria? Não faria, porque eu não sou romântico, mas foi bonito de ver. O bandolim, sim, é utilizado um pouco na bossa nova e não sei diferenciar o bandolim dos outros, mas ele é mais pequeno. Eu lembro muito o bandolim dessas músicas irlandesas, escocesas. Eu acho que ele é mais feliz, mais animado, ok? O cavaquinho, sim, lembrando lá que sempre as terminações inho e inha em português são os diminutivos. Cavaquinho. Ele é muito tocado no pagode e no samba. Tipo, ele é pequenininho, ele fica... Não é o ukulele, ok? Não é o ukulele, é diferente, cavaquinho. Aí seria um violão pequeno. E aí ele é mais agudo, ele é mais agudo o som que ele solta. O violão, sim, o violão é la guitarra. E aí é bem comum utilizar essa palavra violão para falar do corpo da mulher. Falar, aquela mulher tem um corpo de violão, assim como bonito, assim como corpo de violão. Violino, ok, violino. Bateria, sim. Baixo, sim, lembrando que a hexa isso no comerciante, baixo. Guitarra, e aí guitarra em português seria a guitarra elétrica, sim? Então violão, la guitarra, que seria acústica, e guitarra seria mais aí elétrica, ok? Também nós temos o piano, sim, eu acho que nós já comentamos aí nas classes anteriores, quando estávamos falando de arte, sobre o piano, ok? Então aqui só fazendo um repasso novamente dessas palavras, nós temos tamborim, pandeiro,
cuíca, tantã, repique, surdo, sanfona, trompete, saxofone, bandolim, cavaquinho, violão, violino, bateria, baixo, guitarra e piano, ok? Bom, aqui eu tenho as notas musicais, também não sou muito entendedor, mas eu queria apenas praticar com vocês aqui a fonética, ok? Então nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Também sou péssimo cantando. Não queira me escutar cantando, sou péssimo. Eu cantava na igreja, mas depois a gente perde o costume, a gente fica com mais vergonha. Então eu já não pratico tanto como eu praticava antigamente. Ok? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Bom, e só para a gente terminar a nossa classe de hoje, então eu tenho aqui Aprenda Sozinho, que 4 dicas para vocês aprenderem a cantar sozinhos. A cantar não, a tocar algum instrumento. Então, primeiro, defina como vai estudá-lo. Então, é importante ter um planejamento de como você vai estudar, sim, esse instrumento. É importante, ok? Então, lá, uma vez definido o instrumento, é chegada a hora de buscar um professor ou escola de música que ofereça as aulas que você precisa, ok? Por exemplo, na Universidade SES tem classes de música, assim, eu não sei dizer detalhadamente que dias, quais instrumentos, mas tem pessoas que aprendem sozinho e tem pessoas que aprendem com o professor. Então aí depende muito. Então, primeiramente, escolha um instrumento musical. Depois, você escolhe a metodologia, se você vai aprender sozinho esse instrumento ou se você precisa de um professor, ok? Então, quando eu falo sozinho aqui, não estou estimulando você a aprender sozinho, porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de aprender sozinho, ok? 2. Busque videoaulas para aprender a tocar um instrumento, ok? A internet está aí mostrando que tem muito material, muito conteúdo, ok? Mas a gente tem que saber escolher que tipo de conteúdos que nós gostamos. Então, existem diversos canais no YouTube com dicas, lembra que dicas, os tips, para aprender os instrumentos mais populares, como violão, guitarra, teclado ou bateria, ok? 3. Mantenha uma rotina de estudos, ok? Então aqui não é apenas para o instrumento musical, mas também aí para as matérias, sim, dos cursos que você está estudando. Então, medicina veterinária, fisioterapia, português. Então, para aprender também um idioma, você precisa aí ter uma rotina. Então, praticar nas horas vagas é um hábito divertido que pode ser mantido. Contudo, sai prof, que é contudo, como sin embargo, para atingir uma técnica mais apurada, seria interessante dedicar algumas horas diárias ao aprendizado. Se você não dispuser de tanto tempo, mantenha ao menos algum contato com seu instrumento, de 10 a 15 minutos por dia, ok? Esse contato aí não é tocando, assim, mas você pode estudar, tipo, as notas, aí, as cordas, ok? Pode escutar, você pode ver vídeos no YouTube. Mas o que quer dizer aqui que para que você tenha uma rotina, assim, sabe, assim, de contato, assim. Então, quanto mais você falar, praticar, fazer algo, assim, você vai acabar aprendendo. E a 4, pratique e persista. Então, adquire dose extra de disciplina e resiliência. Continue praticando mesmo que seja difícil alcançar as notas corretamente ou tenha a impressão de não evoluir como esperado. Se sentir desânimo, ouça o seu artista favorito ou ensaie usando sua música preferida, ok? Bacana esse, sim. Então, quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu sempre escutava algumas músicas que eu queria muito tocar com meus estudantes. E aí isso me estimulava. Não, eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender. E não aprendi. Mas me estimulava muito e me ajudava muito, porque eu queria chegar àquele objetivo, àquela meta. Mas não foi possível, porque o professor não aprendeu, que triste. Mas eu vou aprender um dia e vou levar o violão para aula, ok? Bom, menino, nós terminamos nossa classe hoje sobre instrumentos musicais, assim, não é uma aula assim específica, aprofundada, que o prof vai ensinar a tocar, não é, porque o professor não entende muito. Mas o que eu queria aqui é que nós abríssemos mais, sim, expandíssemos mais, aprendêssemos mais sobre palavras em português e que vocês tenham esse contato, sim, porque tem estudantes que gostam de música, de ritmos e tudo isso, ok? Beijão então, até a próxima aula.